Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. O aparelho em questão é um Redmi Note 10 Pro e a gente vai informar o que o cliente relatou. Vamos lá. Antes de não ligar mais, ele começou com um problema na câmera frontal. Não abria. Depois, em vez de abrir a frontal, ele abria a macro, que no caso seria a câmera traseira. Dias depois, não emitia nenhum som, nem mesmo com fone Bluetooth. Por fim, ele não ligou mais. Os procedimentos que foram feitos foi verificar se a câmera e o microfone estavam funcionando, estavam normais. Na assistência me disseram que poderia ser na placa. Não foi feito nenhum procedimento na placa, onde levei não trabalho com placa. Certo? Então, vamos lá. Quando a gente coloca no computador, o aparelho não é reconhecido. Não emite nenhum som, né, de que ele é reconhecido no computador. Então tá aqui. Ele não reconhece. Na tela também não há nenhuma indicação, por exemplo, LED piscando. Desconectar da fonte, né, da bateria e conectar na fonte para ver qual que é o consumo dele, se tem consumo inicial, se não tem. Certo, ele está conectado na fonte, aí pressiona Power. Assim que pressiona Power, ele trava em 240 mili, né? Ele fica no consumo fixo. Mesmo assim, no computador não reconhece. Vamos ver se tem alguma região que aquece, né, de forma diferenciada. Então é isso, quando a gente pressiona o botão Power, né, no caso com a pinça, ele inicia o consumo dele. E vamos ver se a gente encontra algum lugar que aqueça de forma não convencional, né, que não seja de costume. Então a gente observa um leve aquecimento no processador. Desse lado aqui a gente tem a memória. Se a gente olha no lado oposto da placa, aqui é a região da memória e processador, né? No caso, a região que está aquecendo aqui, ela está mais próximo da memória. Então, primeiro ele para a câmera frontal, depois você manda a câmera frontal abrir, ele abre a traseira. Dias depois ele pode emitir qualquer espécie de som, né, com fone Bluetooth. Vamos ver em relação ao codec, né, porque, vamos dizer assim, algum componente ali que está próximo dessas falhas, que assim, não necessariamente falhou a câmera frontal e o áudio, você tem duas falhas distintas, né? Então tem que procurar algo que está relacionado a esses dois pontos, porque provavelmente é isso, né? Se tem duas falhas assim nessa condição. Então talvez alguma relação que tem aqui pode ser o codec em relação à câmera e o áudio. Os comportamentos são assim distintos, né? Um pouco distantes ali, então ainda pode ser, por exemplo, um problema de solda na CPU.
Bem, não tem esquema elétrico para ele, então a gente vai seguir com a análise. Então, o único local de aquecimento que a gente verifica, né, depois que é pressionado o power, é exatamente na memória. Então, como a gente pode ver, né, aqui é o lado oposto da memória, e a memória é que é quem está aquecendo. Esse é o consumo aproximado de um aparelho sem memória. Então, vamos dizer assim, sem a memória ele tá ok, né? Aqui é bem provável que quando a gente conectar no computador, ele já reconhece a porta Qualcomm, né? Reconhece o aparelho em modo DL. Então tá aqui a porta, certo? Por que ele reconhece dessa forma? Porque o aparelho está sem a memória. Então, até tudo aqui o celular tá ok, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai regravar aquela memória. Os sintomas são um pouco estranhos para ser um problema de memória, mas o fato dela estar aquecendo não significa que ela tem um problema nela, certo? Porque a gente utilizou a própria ferramenta aqui, no caso, a EasyJTag, para fazer o diagnóstico, né? A própria EasyJTag conseguiu fazer a leitura da memória sem erro algum. Então, vamos dizer assim que a memória está com uma fuga ou está com aquecimento, é improvável. Talvez ela demonstra que ela está aquecendo ali, porque o celular talvez, né, ele esteja ali no processo, na tentativa de start e não consegue, né? Então, só que durante esse processo ele utiliza, vamos dizer assim, ele acessa ali a memória e você acaba observando esse aquecimento dela. Pelo menos essa é a interpretação que eu faço. Então a gente regrava ela e depois coloca novamente no aparelho e a gente analisa qual é o comportamento. Por quê? Porque depois que a memória estiver regravada, eu já descarto uma falha na memória, uma falha de software, né? Eu já consigo descartar isso e partir para outros pontos, né? Eu não preciso ficar preocupado em saber se existe algum problema de gravação ali na memória, alguma coisa assim.
pessoal, vamos lá, vamos testar o aparelho, né? As questões ali que o cliente informava. Então, por exemplo, ele falou que o aparelho não emitia som algum, né? Antes do aparelho desligar. Então, a gente vai colocar um áudio qualquer aqui. E no caso, ele já está emitindo som. Então ele falou também que começou com um problema na câmera frontal e que você mandava abrir a câmera frontal, né? Ele abria a traseira macro, né? Então a câmera frontal já está funcionando perfeitamente. Então é isso, vamos fazer alguns comentários aqui a respeito do que ocorreu. Lá no começo do vídeo, né, eu informei, né, que era uma sequência de falhas, né, que no caso a respeito das câmeras e do áudio depois do desligamento do celular. Então a gente tinha 3 falhas aí. No processo de manutenção, assim, a questão de probabilidade de ter 3 setores danificados, ela é muito pequena, porque quando isso ocorre, celular que passa por impacto muito grande, celular molhado, celular torcido, né, que passa por alguma torção, aí são danos que ocasionam várias espécies de falhas ali, certo? Então, como não foi o caso desse aparelho, a gente tinha que procurar um causador, certo? Pense sempre assim, né, no processo de manutenção. Precisa encontrar um causador, não vários causadores. E pelo consumo, né, a gente já tinha uma ideia mais ou menos do que era. Quando a gente colocou ali na fonte, ele tinha um consumo fixo, certo? Ele estava com um consumo fixo, e esse consumo ali, acho que era de 300 mAh no começo, e nada mais aquecia além da memória. Então, o que foi feito, né? A gente removeu a memória e colocou na box, na SJTAG, para fazer a leitura dela. E o software fez a leitura perfeitamente da memória. Ou seja, mais um ponto aí, observem para a importância de ter uma box na bancada, nem que seja para diagnóstico, certo? Porque quando eu tirei a memória e eu coloquei na box, leu e estava tudo certo, então eu já descarto a possibilidade de haver um dano na memória. E a compreensão é aquela, né? É o sistema tentando startar, ele não consegue, ele fica acessando a memória. Então a memória, ela aquece mesmo, aquece pelo próprio funcionamento dela, não porque existe um dano na memória. Eu fiquei um tempo analisando o software dela. Por quê? Porque esse aparelho, eu olhei pelo e-mail dele, né? Eu olhei pelo e-mail dele e ele é a versão global, certo? Porém, o nome que estava nele não era versão global e nem a indiana, certo? Mas ele estava com o modelo da indiana, certo? Vamos ver o nome aqui. Então, esse é o nome da versão global. O aparelho ele não estava com essa versão. Eu achei um pouco estranho isso. Ele estava com essa versão aqui, sem o underline in, certo? Ele estava só Sweetin, né? Ele só estava com esse nome. E aí eu fiquei na dúvida, né? Ele não estava com nenhum dos nomes que ele deveria ter. E como eu olhei o e-mail dele e ele é a versão global, então eu peguei a ROM global e já regravei a memória para eliminar qualquer questão relacionada à memória, certo? Eu fiquei também um período analisando ali, porque eu estou realizando um treinamento de memória MMC e UFS, né, de reprogramação.
e foi informado de que a MIUI 13, quando você regrava uma memória com a MIUI 13, a MIUI 13 ela muda a sequência de boot, certo? Porque tem... Vamos ver se eu abro um log aqui para explicar uma coisa. Então seria isso daqui, né? Então foi informado que na MIUI 13 ele muda essa sequência, certo? Ele muda a sequência de boot, né? Apesar do boot A e boot B serem as mesmas informações, quando ele vai dar a sequência de start lá, quando vai para a MIUI 13, a LAN 2 ela passa a ser a principal, não a LAN 1. Então o que eu fiz? Eu fiz a flash e observei que no próprio software da EasyJTag ele não mudou isso, certo? Ele não mudou isso e eu pensei que a consequência disso ia ser travado no logo. Foi o que foi orientado no curso, certo? Só que não ocorreu isso. Porque eu fiz a flash, né? Ele não mudou, vamos dizer assim, a prioridade de boot ou o local onde ele ia realizar as verificações e o aparelho startou. Ele ficou um certo tempo no logo. E eu pensei que era por causa disso, né? Então eu deixei, só que o aparelho startou. Então não teve problema nenhum, né? Em relação a isso. Eu fiquei um tempo ali procurando pra saber se eu conseguia mudar essa sequência, né? Acabei por não mudando a sequência. Mas foi informado de que ele travaria no logo. Então eu arrisquei. Porque se ele trava no logo, como ele tá com o bootloader desbloqueado, era só colocar em modo fast boot e passar a flash, certo? Esse tipo de problema, ele ocorre, tá? De dar falha na CPU. Isso, de solda na CPU, né? Isso é em decorrência de às vezes, impactos. Às vezes foi lá no processo de produção. Isso ocorre. A respeito do problema, né? Que ocorreu. Então, vamos lá. Então, a gente removeu a memória, que ela estava aquecendo, certo? Assim que a gente removeu a memória, verificou que ela estava tudo certo, regravou. A gente testou a porta ali USB, né? E a gente viu que ele era reconhecido no computador como uma porta Qualcomm. Então estava tudo certo, o consumo. Então quando eu coloquei a memória de volta, o aparelho mudou o consumo de 300 mais ou menos 300 mAh, ele passou a ter 150 mAh. Certo? Então, qual é a interpretação disso? A interpretação que o fato da placa ter sido aquecida alterou o comportamento do aparelho. Certo? Então, como a gente tem três tipos de falhas, né? A gente viu que a memória estava tudo ok, e depois, pelo fato da corrente do consumo do aparelho mudar com o aquecimento, eu já fiz a interpretação de ser uma falha de solda na CPU. Certo? Então eu fiz ali o processo de rebalhe da CPU, e após o processo de rebalhe da CPU, quando eu tentei ligar na fonte, o consumo ele dava 0, né, antes de pressionar power. Quando pressionava power, ele ia lá para 180 mAh e depois zerava. Já não era um consumo daquele inicialmente, né? Inicialmente era 300, onde você pressionava o botão power, ele travava em 300 mAh. Já não era mais esse consumo. Na segunda situação, era você pressionava o botão power, ele travava em 150 mAh. E quando foi ali na terceira situação ali, onde já tinha havido feito o rebalem do processador, pressionava power, ele subia e descia. Pressionava power, a corrente subia e descia. Por quê? A Xiaomi, né, você não consegue ligar somente com positivo e negativo na fonte. Então ali eu já percebi que o comportamento do aparelho mudou e teoricamente aquele era o ideal. Certo? E com isso eu coloquei o celular para carregar, ele carregou, né? Teve algumas dificuldades aqui porque tinha um antivírus que estava dificultando o acesso do celular, a gente colocou senha, mas mesmo assim não deu certo, então a gente realizou a formatação do aparelho.
E é isso, né? Então agora o aparelho ele tá ligando normalmente, ele precisa passar por checklist, vai ser feita a finalização da placa, né? O que é a finalização da placa? A finalização da placa é quando a gente vai colocar thermal pad de volta, onde a gente vai tentar refazer aquela blindagem ali eletromagnética que tem, né? A gente tenta fazer da melhor forma possível para voltar às condições dele, né? Nem sempre isso é possível, né? Mas não implica em grandes efeitos no aparelho. Então é isso, o aparelho já está com a MIUI 13, agora ele está com a versão global. Certo? A respeito dos logs, eu vou ver se eu consigo mostrar qual era a versão da firmware que estava nele. Qualquer coisa será mostrado lá no começo do vídeo, será ressaltado essa informação. Então tá aqui, ó. Quando a gente pegou ali o aparelho inicialmente, olha só com o nome que ele estava dando, né? Esse era o nome do dispositivo. Porém, quando a gente olha aqui, ele dá duas opções, né? Ele dá essa opção e essa opção, certo? Então, pelo e-mail do aparelho, né? Fui no próprio site lá da Xiaomi, né? Verifiquei que ele era global, então eu baixei a firmware global e passei a firmware global nele. Certo? E depois, né, eu utilizei outro software, né? Depois no outro software a gente já pode verificar. Vamos ver se aqui ele mostra. Bem, aqui ele não mostra, mas foi passado a firmware global nele. É o de sempre, né? Não é porque o celular está ligando que ele está pronto, né? Ele precisa passar por checklist de saída, as câmeras precisam ser limpadas, enfim, tem uma série de processos a serem feitos aqui ainda para garantir a excelência do trabalho. Mas, em primeiro momento, a gente já pode dizer que o reparo foi um sucesso e a solução existe.